Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Poli Ensina. Poli Ensina é o meu canal que eu tenho, certo? Tá lá no YouTube, se você quiser, você pode entrar, que lá nós vamos passar informações, certo? De muita qualidade e a gente discute as estratégias que vão ajudar na sua jornada para poder fazer o bebê dormir por mais de 10 horas de uma forma totalmente, gente, natural, certo? Sem que ele sinta que está abandonado lá no quartinho dele, tá bom? E para quem não me conhece, eu sou Poliana Plutarco e o tema de hoje é como preparar o quarto para prolongar o sono noturno do bebê, hein? Interessante, né? Como é que você vai preparar o quarto para prolongar o soninho do seu bebê? Mas antes disso, eu mandei eu coloquei uns posts lá nos stories, né? Com 3 fotos de quartos de bebê. É óbvio que tem quartos de bebês, não são daquele jeito, todo enfeitado, certo? Qualquer lugar onde o seu bebê durma é maravilhoso, porque foi o cantinho que você decidiu colocar o seu bebê, preparou para ele, certo? Mas eu coloquei aqueles 3 posts lá, não sei se vocês viram, mas é bem interessante que eu vou falar no decorrer da live sobre cada um daqueles posts. Eu não tenho como colocar aqui a foto deles, mas eu vou detalhar como eles eram e vou dizer para vocês o que estava ali, assim, o que foi feito é, com arquiteto e tudo, decorado, mas às vezes não é interessante para o sono do bebê, certo? Então, eu vou eu vou começar falando sobre o ambiente mesmo. Como é que você, adulto, né? Você gosta de dormir? Eu conheço muitas pessoas que gostam de dormir totalmente no escuro. Totalmente. Não conseguem ver uma frechinha de luz. Isso tanto de manhã como à tarde. Ah, vai tirar uma soneca, tem que colocar um pano no olho para dormir. Essa sou eu. Eu não aguento, não gosto de claridade. Então, se eu for me deitar à tarde, né, que é raro, mas se eu me deitar um pouco à tarde, eu vou pegar um lençol e vou colocar aqui para bloquear totalmente a luz nos meus olhos. E tem muitas pessoas também que não se incomodam com isso. Simplesmente deitam e dormem como meu marido, né? Meu marido, ele pode estar onde for, ele deita ali e pá, dorme, apaga. Eu não. Eu preciso me preparar para dormir, certo? Se eu tiver, cheguei da rua, certo? Vamos supor que não tivesse a pandemia, eu cheguei da rua. Eu não consigo ficar com a roupa que eu vim da rua, certo? Tenho que chegar em casa, tomar um banho e tudo para conseguir me deitar, quer seja de manhã, de tarde ou de noite. É assim. De manhã que eu digo é porque quando eu chego do plantão, né? Porque eu dou plantão e às vezes eu chego de lá e tenho que tomar banho. Então, assim, o banho é gostoso, mas tem gente que passa o dia todo fazendo as coisas e tal, e do jeito que chega, pá, cai ali na cama e pronto. Então, vocês vão perceber que tem várias pessoas que se adaptaram ao ambiente, né, e conseguiram dormir num ambiente totalmente diferente. Tem gente que dorme numa rede com um monte de gente falando, e tem gente que não aguenta dormir num ambiente que tenha um pinguinho de barulho. Inclusive, quando você já teve o seu bebê, não sei se você está gestante e tudo, mas você teve o seu bebê e cada grunhidozinho que o bebê faz, eu pelo menos eu me acordo, né?
a maioria das minhas pacientes, né, das minhas mães, tanto minhas clientes, dos meus cursos online, ou então as minhas que eu atendo presencial online, a maioria se incomoda demais com os barulhinhos que o bebê faz. Mas o marido não tá nem aí, né? Dorme feito uma pedra, a maioria deles, certo? Dorme feito uma pedra. Eu até me lembro que às vezes teve uma vez que o meu marido contou uma piada dizendo assim: Poliana, se o bebê estiver chorando, certo? Quando, quando ele chorar, tu vai lá atender? Eu disse, não, você também é a metade, né? Aí tudo bem. Aí vamos supor que a pessoa dormiu, o pai dormiu, a mãe dormiu, aí a mãe começa. Olha, amor, o bebê tá chorando. Aí, aí eu pego e digo assim, olha, tem que ir atender. Ele diz assim, não, vá você. Aí, não, mas olha, o bebê, a metade é minha, metade é sua. Aí ele disse assim, pois então deixa a minha metade chorando, vai atender a sua. Só me lembrei dessa piada. E eu não sei contar piada, mas se fosse meu marido contando, era uma graça. Mas assim, a mãe, ela não consegue, é dela, certo? E o pai, às vezes, ele dorme ali, não tá nem aí. Por isso que a gente, às vezes, não consegue, por exemplo, quando a gente quer que uma mãe relaxe, descanse um pouco, e ela tem uma rede de apoio, ou então ela faz um acordo com o marido e dizer, olha, hoje se ele chorar, você vai. Ou então, hoje você vai dormir lá no quarto dele e tudo, porque se eu ficar com a babá eletrônica aqui e ficar ouvindo os grunhidos dele, eu não durmo. Então, isso é bem importante. Você combinar com seu marido isso, né? Então, como eu estava falando, nós temos gostos diferentes, né? E formas diferentes de conseguir adormecer. Adormecer ouvindo música, adormecer assistindo televisão, adormecer colocando um ruído branco no ouvido, certo? Então, tem diversas maneiras. E o ambiente, às vezes, não é favorável para o sono. Como, por exemplo, você vai dormir numa cozinha, não é? Você não vai dormir na cozinha. Se você dormir no sofá, você vai achar confortável? Se você dormir lá no sofá, no meio do pessoal e tudo, fazendo barulho? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente coloca os nossos bebês, né? Eu digo bebês porque 2 anos para mim é bebê ainda, certo? Então a gente coloca os nossos bebês, às vezes, para dormir em locais que não são assim muito confortáveis, certo? Então, para que o bebê ele tenha um sono mais restaurador, mais que ele consiga relaxar, a maioria dos bebês, se ele vai relaxar num ambiente tranquilo, seria bem mais interessante, certo? Ixi, será que eu vou conseguir baixar aqui? Pronto. Seria bem mais interessante. É só baixar aqui a mídia do meu celular, porque senão vai. Então, quando você percebe que um bebezinho, quando nasce, certo? O bebê, quando nasce, qual era o ambiente que ele vivia? Vivia dentro do útero, dentro de um ambiente com líquido, escuro total, breu, ouvindo barulhos, porque a única, assim, forma dele ter, assim, o sistema auditivo dele ali já estava funcionando, né? Super bem, né? Porque ele conseguia ouvir os barulhinhos, né, dentro d'água ali, mas ele escutava todo aquele barulho de coração batendo, as alças intestinais, né, fazendo aqueles barulhinhos. Se você botar a sua cabeça na barriga do seu marido e ele colocar na sua, você vai ouvir aquele certo? Então o bebê estava imerso e dentro de um ambiente muito barulhento. E muitas vezes, quando ele nasce,
quando ele está dormindo, a gente percebe, poxa, tá todo mundo falando aqui e ele nem tá aí, né? Nem tio. Ele não gosta, assim, ele acha estranho um ambiente que está totalmente no silêncio. Pode achar, certo? Ele pode achar. E muitas vezes, quando a gente fala, ou então a porta bate, se ele tá lá dormindo no sonão dele, ele nem reclama. Mas nem por isso, certo? Nós devemos deixar um bebê fazer sonecas durante o dia inteiro num ambiente que tem muitas pessoas falando, gritando, cachorro latindo, televisão ligada o tempo inteiro, certo? Mas também você deve deixar que esse ambiente ele seja um ambiente um pouco mais agitado para que ele consiga distinguir o dia da noite, certo? Então, isso é muito importante. Gente, se vocês quiserem começar a fazer suas perguntas, certo? Podem ir fazendo que no final eu vou tirar as dúvidas, né? O máximo de dúvidas que eu puder. Então, vai aí abrindo a caixinha de perguntas, tem ali uma interrogação no Instagram e no Facebook também tem o chat, que você pode, o Facebook e o YouTube. Tem um chatzinho que você pode falar que aparece aqui, tá bom? Então, o bebê, a gente precisa mostrar para ele, né, que durante o dia é um dia mais agitado, né, tem mais barulhinho. A gente também não precisa restringir, tipo, ele tá dormindo ali. Quem fala que ele tá dormindo? Não, você pode falar normal, certo? Você pode entrar no quarto dele, fazer alguma coisa ali, mas evitando barulhos extremos, certo? Mas também então, não precisa impedir, eu vou usar o aspirador de pó. Pode usar, é um ruído até que para o bebê ele sente conforto, ele gosta de ruídos mais assim, com ruídos com uma onda única, certo? Que é aspirador de pó, liquidificador e tudo, pode usar, não tem problema. E aí, então, durante o dia, tem até mães que, a maioria das mães, né, colocam o telefone no silencioso e tudo, mas às vezes até o telefone, se você botar bem baixinho, o bebê não vai se incomodar. É óbvio que a gente deixa ali no silencioso, mas às vezes eu até gosto de falar para as mães isso, porque muitas mães, o telefone fica lá tocando e você não consegue não tá nem aí, não vê, mas às vezes quando aquele telefone tá tocando muito, gente, às vezes a gente tem, né, parentes, às vezes o marido tá querendo falar com você com uma certa urgência. Então, assim, coloca o telefone no mínimo do mínimo, certo? Não precisa deixar totalmente no silencioso, tá bom? Durante o dia, principalmente. Então, o ambiente é super importante. E por isso que a gente deve dizer assim, deixa eu beber aqui uma aguinha. Por isso que a gente deve dizer assim, qual seria o ambiente que eu gostaria de dormir? Qual seria o que é que eu colocaria ali dentro para que eu ficasse com mais conforto, certo? Eu tenho, quando eu faço os atendimentos, certo? Eu vejo muitas mães com medo de deixar o ambiente arejado para o bebê, principalmente o bebezinho recém-nascido, né? Tem medo do vento, tem medo que o bebê pegue uma gripe, né, por causa do vento e deixe o bebê muito enrolado, muito empacotado. E eu não sei se vocês sabem, mas o bebê, ele faz febre no ambiente muito quente, certo? Dentro de uma incubadora, eu trabalho dentro de uma unidade neonatal, né? Se vocês, assim, a maioria das pessoas sabem o que é unidade neonatal, um TI neonatal.
Na minha unidade, ela é chamada de U5, que ela é uma unidade de cuidados convencionais, que é como se fosse um berçário de médio risco, né? Bebês que têm uma necessidade de ficar internado, mas não tem o risco, não é um bebê gravíssimo, grave. Mas lá na nossa unidade também a gente tem como receber bebês que vêm da maternidade, bebês graves, gravíssimos, né, que nasceram, e depois a gente transfere quando dá, quando tem vaga, certo? Então, dentro da minha unidade, a gente tem as incubadoras. Dentro da incubadora, a incubadora ela tem uma temperatura, tem uma ventilação, e essa ventilação ela tem um ciclo assim, é ventilado dentro da incubadora, certo? E para você ter uma ideia, o bebê fica lá só de fraldinha. E aquela ventilação, a gente pode mudar a temperatura daquela incubadora. Qual é a temperatura mínima? 30 graus. A máxima, quando é um bebê muito prematuro, que precisaria ainda de uma temperatura altíssima para manter a temperatura do corpo dele adequada, que é entre 36,5 e 37,5, certo? Tem incubadoras que vão até 39 graus, para tentar manter a temperatura do bebê no mínimo 36 graus, 36,5, certo? Então, o que a gente deve entender é que se o bebê está em casa, ele está de fraldinha, na maioria das vezes está vestidinho, né, com um bari, tá com uma camiseta, isso bebês novinhos, né, até um mês e tudo, eles estão ali com o bari, com a camiseta, mas eles não podem estar no ambiente sem ventilação, certo? Por quê? Porque a gente precisa desse ambiente arejado. Lógico, se aqui eu moro em Fortaleza, né, nós temos uma brisa gostosa. Mas se as janelas estão fechadas e a porta está fechada e não tem um ar, não tem nada de ventilação, aquele bebê vai ficar aquecido, vai ficar bem aquecido. E tem até pais que dizem assim, Paulinha, ele fica tão vermelhinho, né? É óbvio. Quando a gente está com calor, a gente fica bem vermelho, né? Então tem que ter esse cuidado de você ajustar essa temperatura. Então, observe o seu filho, o seu bebê. Ele está mamando no ambiente quente? Será que está gostoso para ele? Então, ambientes quentes, eles deixam o bebê mais sonolento, mais enfadado, certo? Então, é importante que você deixe esse ambiente gostoso e arejado. Então, como é que a gente vai ajustar um ambiente para o sono noturno? Tem N formas, tem muitas coisas que a gente pode ajustar, certo? Só que eu não tenho como falar aqui, não sei quantas formas, porque senão eu ia passar aqui muito tempo falando, certo? Então, eu vou falar de duas, certo? Vou dar duas sugestões aqui para que vocês entendam como é que vocês podem fazer com que esse ambiente fique gostoso e que o seu bebê consiga prolongar mais a noite de sono. Então, a preparação do ambiente ela é super importante. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é evitar os estímulos luminosos. Então, assim, se você tem um quarto claro, certo? Eu tô falando da noite, tá bom, gente? Se você tem um quarto claro, pode ser o quarto do bebê, pode ser que o bebê durma no seu quarto. Um bebê que tem acima de 3 meses, ele precisa de um ambiente totalmente escuro. Então, se você tem um quarto claro, você não está mostrando para o seu bebê que é noite, certo? Então, você vai precisar observar o quarto do bebê, observar o seu quarto onde ele dorme. Será que esse ambiente, será que essa luminosidade, ela está
adequada para ele, porque até o terceiro mês de vida, até o bebê completar 12 semanas, que é quase 3 meses de vida, você ainda pode deixar uma luzinha ali externa, né? Uma luzinha para poder você se nortear na madrugada. Mas depois, esse ambiente deve ser um ambiente bem escurinho, para que ele possa liberar todas os hormônios e ele consiga ter um sono mais restaurador. Então você deve deixar esse ambiente escuro, escuro total, para que o seu bebê consiga realmente liberar os hormônios. E para liberação dos hormônios, quem é que vai informar que ele deve liberar a melatonina, que é o hormônio, que é o hormônio chamado hormônio do sono? Qual é a parte do corpo da gente que avisa que deve ser liberada a melatonina? Quem é? Vocês sabem qual é a parte do corpo da gente que avisa que é para ser liberado melatonina? Me digam aí se vocês sabem. Coloquem aí, que eu tô vendo que tem várias pessoas aqui no Instagram. Eu tô abrindo meu canal aqui no Face, no YouTube. Vamos colocar aí, gente. Vocês sabem qual é a parte do nosso corpo que avisa que deve ser liberado melatonina, que é o hormônio do sono? E aí, quem é que arrisca? Não tem problema não, pode errar. Quem é? Tô esperando aqui. Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Qual é a parte do corpo que avisa? Hein? Gente, tem que interagir comigo, não é? Porque senão eu falo aqui, parece que eu tô falando sozinha. Hein? E aí, Císlia? Qual é? Qual é, Vitor? Tô aguardando. Mirna, Andréa, Iracema. Ninguém quer dizer qual é a parte do corpo que... Ah, tá aqui. Os olhos, né? Muito bem. Ê! Palmas para Elidiana. Ê! Pronto, são os olhos. Vocês sabiam que através do aumento da luz e da diminuição da luz, a sua retina, né, que tá aqui, ó, no olho, ela vai informar lá para a glândula pineal. Sabe onde é a glândula pineal? Lá, aqui dentro, ó. Ela fica aqui no meio dos olhos, a glândula, só que lá no meio da cabeça, certo? Então, com a claridade, a retina diz assim, ó, não é noite, não é noite não. Ainda é dia. Não libera melatonina. E quando começa a escurecer, aí ele vai dizendo, ó, a retina vai dizendo, ó, é noite, tá começando a anoitecer. Começou a anoitecer. Ah, pronto. Aí esse hormônio que é secretado, né, pela glândula pineal, ele vai começar a agir. Ele vai sendo liberado e a partir do pôr do sol, ele vai tendo aquele pico até mais ou menos 2 e meia depois do pôr do sol, a melatonina está liberada no pico dela, no máximo dela. Sabiam disso? E por que que isso é tão importante para que vocês saibam? Porque vocês precisam ajudar o seu bebê a fazer com que a glândula dele, né, a glândula pineal, libere a melatonina. E se você pegar e colocar o bebê com uma luzona bem intensa, né? Bem clara. Ai, na minha casa, quando é de noite,
Por exemplo, quando eu tive bebê, vale, chega. Quando eu tive bebê, o Lucas, certo? Eu morava numa casa, num apartamento, que todas as luzes, todas, sem exceção, eram brancas. Tinha até umas amarelinhas, mas eu tirei todas. Porque eu tinha horror à luz amarela. Eu detestava luz amarela. E aí, a única coisa que eu fiz foi comprar um abajuzinho e colocar lá no quarto do Lucas, quando ele nasceu. E depois, quando o Pedro nasceu, eu coloquei um abajuzinho lá no quarto do Pedro também. Mas era engraçado porque eu não tinha essa noção, né? Eu já era enfermeira, eu já tinha especialização em saúde pública, em aleitamento materno, eu já tinha feito, já era administradora hospitalar, que eu tinha feito uma pós-graduação também. Então, assim, eu era da saúde, eu já era da saúde quando eu tive os meninos, mas eu não tinha nada assim, essa visão de nada. Não é à toa que o Luquinhas, eu sofri demais, demais com o sono dele, certo? Muito, sofri muito. Então, assim, a gente não tinha noção. Então, minha casa à noite, ela era um dia. Ai, meu quarto, luz fluorescente, eita, antiga. Então, eu tinha luz fluorescente em todos os ambientes da minha casa. Então, quando a gente vai cuidar do sono do nosso bebê, a gente precisa lembrar que, poxa, será que eu vou deixar esse ambiente super claro para ele, né? E aí, como é que ele vai começar a ficar com sono? Porque se você. Vamos só ver aqui uma coisa. Eu me lembro do interior, quando a gente ia para o interior, e lá era em Tapera, que é aqui no interior do Ceará. É pertinho daqui, de Fortaleza. Então, assim, lá não tinha luz, certo? E o pessoal dormia super cedo. A gente da cidade, né? Eu, minha irmã, a minha prima, que a gente ia para uma casa bem simples, né? E tudo mais, uma casa muito gostosinha. E eu dava maior valor porque tinha galinha, tinha pinto, tinha pato. Só que não tinha iluminação. Aí quando era à noite, elas acendiam, ligavam a lamparina, mas assim, aquele negócio assim muito escuro que você ficava ali e tudo. No instante a gente ficava com sono, entendeu? No instante. Aí quando você menos espera, você tá dormindo. Aí por isso que depois que eu comecei a estudar sobre sono, não é? Que tá com uns 20 anos, eu comecei a estudar sobre sono e tudo. Foi que eu comecei a entender, eu disse assim: "Ah, por isso que o pessoal do interior dorme cedo". Dorme cedo por quê? Porque eles veem o pôr do sol e quando estão dentro de casa, não é quase penumbra ali, é quase breu. Aí você liga um candeeirozinho e tudo. Eu me lembro quando a gente acordava, ficava que era uma lamparina, que era com gás, sei lá com quê, ficava com aqui a narina toda preta. Eu cansei de pegar bebês lá em Pacatuba, quando eu atendia no programa Saúde da Família, tanto a narina preta, preta que você tinha que tirar, assim, lavar e tirar com cotonete, como debaixo das unhas do bebê. E um bebezinho de meses, né? De 1 mês, 2 meses, que a gente parecia que ele tinha raspado o chão, porque lá tinha muita lamparina. Então, quando você começa a perceber que essa iluminação ela vai prejudicar na liberação desse hormônio, aí sim, aí você vai começar a ajustar melhor esse ambiente para o bebê. Então, por isso que se você está num ambiente que é favorável para o bebê dormir,
Esse ambiente, você tem que olhar, será que ele é favorável mesmo? Porque tem mães que, lá no meu curso, quando eu falo, eu digo assim, qual é o seu ambiente? Porque às vezes a gente fala, né? E tudo dentro do curso. Qual é o seu ambiente? O ambiente de sono do seu bebê? Será que esse ambiente, ele tá... Não, ele tá todo direitinho. Será que ele não tá com nenhum problema? Quando a gente vai ver, tem pelo menos umas 3 ou 4 coisas para ajustar, certo? Hoje eu já falei demais, gente. Tô sem uma gota de voz. Então, então o que é que você vai ver lá no ambiente que o seu bebê dorme? Será que tá com uma iluminação favorável? Porque se a liberação de melatonina acontece, mas o bebê tá dormindo lá no seu quarto, e aí o seu marido chega. Ele chega, ele acende lá a luz do banheiro. Acendeu a luz do banheiro, o bebê estava dormindo. E aí? A retina, quando a gente fecha os olhos, ó, e faz isso aqui, ó, escurece, certo? Mas quando a gente tira isso aqui, clareia. Então, tanto a melatonina diminui a liberação, como o hormônio do crescimento. E o hormônio do crescimento, ele é super importante que ele seja liberado total para que o bebê tenha um crescimento saudável, certo? Então, o ambiente é super importante, certo? Gente, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês, espera ainda. Eu esqueci de dizer, dia 28, na próxima quinta-feira, certo? Às 21 horas, eu vou fazer um evento online e totalmente gratuito, ok? Que ele se chama O Sono dos Sonhos. Esse evento que eu vou abrir eu vou abrir o meu método. É um método de sono que eu uso há mais de 20 anos, certo? Para que o bebê consiga dormir mais de 10 horas por noite. Se você quer descobrir como é esse método, como é que ele funciona, você pode se inscrever lá na minha bio do Instagram, certo? E você vai, se inscreve e você pode participar desse evento. Como é que você encontra a minha bio? Você vai lá no Instagram, no meu perfil, aí tem lá, Poliana Plutarco, tem o meu nome, tem ali, tem uma coisinha embaixo, um dizerzinho embaixo, e tem um link azul, certo? Um linkzinho azul, que é como se fosse um botão. Aí você vai e clica lá naquele botão e vai se inscrever, tá certo? Inscrição para o meu webinário no dia 28 às 21 horas, tá bom? Deixa eu continuar aqui. Então, como é que eu estava falando, que eu me lembrei. Pronto. Então, o ambiente, ele é super importante para que você ajude o seu bebê a prolongar o sono. Quando você está dentro do seu quarto e o bebê está lá no seu quarto, como é que você vai fazer com que o seu bebê prolongue o sono se você resolve abrir a televisão, ligar a televisão? Certo? Aí você vai ligar, a TV tem a luz azul que ela fica piscando e o bebê tá lá, ó, dormindo, ó, e fica piscando, ó. Certo? Então isso pode fazer com que o seu bebê diminua a liberação da melatonina e também prejudique na liberação do hormônio do crescimento, ok? Um segundo ponto, certo? Que eu vou falar para poder ajudar o seu bebê a ele aumentar as horas de sono dele por causa do ambiente, quando você coloca alguma coisa para o bebê ouvir, certo? Tem muita gente que diz assim, ai, Poliana, eu vou colocar o ruído branco. Então, o ruído branco
quando você coloca, gente, vocês têm que ter muito cuidado. O ruído branco, ele tem uma altura que ela tem que ter limites. O ruído branco, ele não é qualquer ruído branco que ajuda o bebê a dormir, certo? A gente também tem que ter cuidado com, assim, o que você vai colocar para o bebê ouvir. Poliana, eu ligo meu celular, certo? Você bota o celular, mas você também tem que, depois de alguns minutos, você tem que deixar uma distância para que aquele celular não fique muito pertinho do bebê. Você espera ali uns 15 minutos, depois distancia, certo? E o ruído branco, ele é bom porque ele mascara os sons externos. Então, alguns bebês, eles precisam usar o ruído branco. O ruído branco é um barulhinho, né? Um som linear que vai ajudar o seu bebê a não perceber ruídos tilintantes lá fora, certo? E aí você vai ajudar também o bebê a relaxar, porque o ruído ele relaxa, certo? Então, essas são dois pontos importantes no ambiente. Agora, eu tava falando sobre aqueles quartos que eu coloquei, né, na foto. E o ambiente, ele deve ser bem seguro, certo? E tem coisas lá naquele quarto que não dão segurança para o bebê, porque o ambiente deve ser seguro. E eu até mostrei que aquele quarto ele tinha um berço que tinham várias almofadas dentro, várias. As almofadas coloridas e tudo. Essas almofadas, você deixa aquele ambiente com um risco para o bebê sufocar. Então, eu até mostrei que eu queria só que vocês visualizassem o que tinha ali naquele quarto e dentro daquele berço. Dentro do berço, ele tinha várias almofadas. E às vezes você acha que o bebê dormindo ali, ele não vai se arrastar até o outro lado. E ele se arrasta. E ele vai. Às vezes você bota o bebê de um lado, ele vai para o outro. Então tem que ter cuidado com almofadas, porque as almofadas podem fazer com que o bebê sufoque. E não é o bebê recém-nascido, não, certo, gente? Geralmente, os bebês a partir de 1 mês até o 5º mês de vida são os bebês que têm mais risco para sufocamento. Às vezes até alguns mais do que 5 meses, mas até o 5º mês eles têm mais risco para sufocamento. Principalmente porque esses bebês estão aprendendo a rolar. Estão aprendendo, o de 1 mês não, né? Mas eles de 3 meses, de 4, de 5, eles estão aprendendo a rolar. E eles não sabem muito bem como se desvirar. Então, o ambiente ele precisa ser muito, muito seguro. Eu não sei se vocês perceberam lá, que eu até coloquei, vocês podem olhar lá no meus stories, porque agora eu botei os resultados da enquete, né? Se ali aquele quarto era seguro ou não. Se era interessante para um bebê dormir ou não. Então, muita gente diz assim, era, outros disseram que não era. O quarto não era interessante, o ambiente. Mas eu mostrei na terceira foto um bebê dormindo com um berço praticamente sem nada e tinha apenas um rolo ali na base da grade, certo? Aquele rolinho na base da grade, basta aquele rolinho para poder o bebê ter um risco para sufocamento. E se você perceber como é que o bebê estava dormindo ali, era um paciente que a gente estava fazendo uma avaliação pela babá eletrônica, certo? E aí eu peguei, quando a mãe mandou para mim, eu disse assim, olha, essa almofada, esse rolinho tem que sair daí agora, certo? Por quê? Porque o bebê
ele estava ali dormindo com a carinha em cima do rolinho. E é um risco altíssimo, certo? Até o colchão, se ele não tiver exatamente do tamanho do berço, o bebê vai ter risco para sufocar. E, gente, não é brincadeira. Eu já trabalhei em emergência pediátrica. A minha vida toda foi dentro de hospital, tanto hospital particular como hospital público. Então, eu já trabalhei 4 anos em emergência pediátrica no hospital público. Já trabalhei 2 anos em emergência pediátrica em hospital particular. E o que a gente via, as barbaridades, os acidentes que aconteciam dentro do ambiente do berço, dentro do ambiente do quarto do bebê, ou então com os próprios pais, eram absurdos, certo? Por quê? Porque o bebê, ele pode sim ter risco para sufocamento, ele pode ter um risco para morte súbita ali no seu nariz, certo? Porque é muito importante, quando você tem um bebê, você tem que checar tudo ao redor dele, tudo por onde ele passa, para que não tenha riscos de você ter um acidente em casa com um filho, certo? É muito importante isso. Então, o ambiente do berço, ele deve ser um ambiente muito seguro, porque isso traz tranquilidade para os pais, certo? Tem mães que dizem assim, não, ele dorme comigo na cama. Tem que ter cuidado, porque os riscos de sufocamento são enormes. O risco de dormir por cima de um bebê são enormes. Eu respeito quem faz cama compartilhada, mas respeitar não é aceitar, né? Não é você apoiar o que se faz. E eu realmente não apoio. E depois a gente pode ter até uma live sobre isso, sobre cama compartilhada e quarto compartilhado, certo? Que os dois são diferentes. E aí a gente pode falar sobre isso, tá bom? Outra coisa em relação a esses dois pilares aí que eu disse, na iluminação, que eu até falei da vez passada, eu não me lembro se eu tinha dito, mas vocês sabem qual é a melhor luz, se você tiver que deixar ligada, qual é a melhor luz, qual é a melhor cor de luz para deixar no ambiente do bebê? Qual é a melhor? Quem assistiu minha live, né, na semana passada, deve se lembrar, não é não? Qual é a melhor cor da luz para poder você deixar no ambiente de sono do bebê? Quem é que sabe? Hein? Vou esperar aqui. Deixa eu ver. Que foi lá para cima. Muito bem. Olha aí, viu? Parabéns. Prestaram bem atenção, né, Joana? Císlia, vermelha. Exatamente. A luz vermelha, certo? Muito bem. Eu vou responder aqui, tem uma perguntinha, não sei se vai abrir, porque essa minha internet hoje, pronto. Tem algumas perguntinhas aqui. Fazer minha bebê dormir sozinha e sem ficar no peito. Pronto, o que é que você pode fazer? Entrar, se inscrever no meu webinário, lá na minha bio, que vai acontecer dia 28, 21 horas. Se inscreve lá, tá bom? Que lá a gente eu vou explicar, vou falar sobre o meu método de sono, certo? E aí você pode clicar lá na bio, tá bom? Vamos lá para a próxima. Lidiana, para ninar o bebê para dormir, precisa alguma luz especial de uma cor específica? Para ninar o bebê? Não. Ele pode ficar no escuro total, ou se você quiser também, como eu disse ali, né, qual é a melhor cor para deixar dentro do quarto do bebê, pode ser a vermelha.
Mas você pode minar o bebê no escuro total, certo? Não tem problema. Outra pergunta. Resposta à figurinha. Refluxo. Vixe. Aí é outra aula, certo? A gente pode até fazer, certo, Felipe? Vamos ver aí se a gente consegue colocar esse tema, refluxo e sono, tá certo? Vamos lá. Ah, tá aqui. Sono, né? Certo. As perguntinhas e respostas. As perguntinhas. Ah, tá certo. É porque eu tava achando. Gente, essas perguntinhas aqui que eu tô abrindo, eu acho que são as perguntinhas que eu fiz lá na minha caixinha. Eu acho que elas vieram todas pra cá. Tem um monte. Então, pronto. Então, eu vou responder todas. Até amanhã eu vou respondendo, tá certo? Deixa eu ver aqui se tem alguma perguntinha da live em relação a ambiente para poder eu conseguir responder, certo? Deixa eu ver. Opa. Vamos lá. Opa. Chega. Vamos lá. Eu sou assim. Daiane, o que é que você disse? Que eu sou assim? Tu dorme com a venda nos olhos ou dorme no clarão? Hein? Cadê? Ai, gente, esse negócio aqui não quer passar. Oi, Iracema, boa noite. Tudo bom? Deixa eu ver. Aqui alguém riu. Será que foi daquela minha piada que eu contei? Foi da metade? Pronto, a Cisley. Bebê de 3 meses dorme noite de 20 às 6 horas e de 6 às 9. Mas à tarde tem muita dificuldade para dormir no berço. Só dorme se colocá-la na minha cama e no máximo 1 hora. Tem como melhorar esse cochilo da tarde? Císlia, geralmente um bebê de 3 meses dormindo de 20 horas às 6 é muito bom, não é? E de 6 às 9 é muito bom. E não importa onde a sua bebê dorme, principalmente à tarde. O importante é que você faça com que ela durma, tá bom? Não se incomode com isso. É lógico que tem várias coisas que você pode fazer, como é que prolongar a soneca, como é que ajusta isso, mas vá fazendo devagarinho, você já teve uma vitória muito grande, tá certo? Como tirar a associação do embalo da rede durante o sono? Aí é outra live, né? Não é não? WW Rocha. É outra live, certo? Se inscreva lá no meu webinário que eu vou dar muitas orientações para vocês lá, tá certo? Vai ser bem interessante. Eu acho que porque vocês não estão perguntando sobre o tema da nossa live, né? Deixa eu ver aqui. A Elita estava dizendo que era nas mãos. Ah, sim. Era a parte do qual era o órgão que que aumentava a melatonina, né? Que avisava, né? É a retina, é o olho. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Não tem nenhuma pergunta sobre ambiente, né? Nenhuma. Iracema, eu quero. Quer ir pro webinário? É só se inscrever. Ah, é a Císlia. O ruído branco deve ficar quanto tempo depois que o bebê dorme? Pronto, essa é uma pergunta ótima. Gente, ruído branco depende do bebê. Tem bebê que você deve usar ruído branco em todas as sonecas e às vezes à noite não precisa. Tem bebê que não precisa de ruído branco nas sonecas e à noite precisa. Tem bebê que precisa de ruído branco durante as sonecas e o sono noturno. E tem bebê que não precisa de ruído branco nenhum, certo? Então, assim, e tem bebê que quando ele dorme,
depois você tira, depois de 15 minutinhos. E tem bebê que precisa do ruído branco a soneca inteira, certo? Por isso que vocês têm que ver toda essa parte de altura do som e tudo, tá bom? Que a gente pode falar mais na frente, em outro momento, certo? Olhe, não percam o webinário, avisem para as suas amigas, avisem para as gestantes do terceiro trimestre. Gente, é muito importante. Por quê? Porque elas já vão ter uma mentalidade diferente, certo? Avisem para as amigas, bebês com 1 ano, 2 anos. É muito importante que, assim, que as informações que eu vou dar lá vão ajudar demais, certo? Para vocês. Joana. Rolinho de proteção amarrado no berço ocasiona risco? Depende. Se o seu bebê não sair do canto e ele não se encostar lá no rolinho, não tem risco, não é? Um bebê de 1 mês, você tá lá, o rolinho, ele tá lá no meio, não tem problema nenhum. Mas quando ele começa a virar, aí tem risco. Geralmente, quando o bebê começa a virar, quando ele 3 meses e tudo, o ideal é tirar tudo do berço, certo? Como fazer para proteger o bebê de prender os braços ou pernas no berço, caso não possa utilizar o rolinho? Você compra aquele Respira Bebê, que é uma telinha que você passa entre as grades do berço, certo? Que aí ele não engancha os pés nem as mãos, certo? O nome é em inglês, que você até compra pela internet, é Birth de respirar, bebê, Birth Baby, que é Birth. Eu não sei falar inglês muito bem, não. Mas é respira bebê, certo? Císlia, proteção lateral para grade de berço também é risco para sufocar? A partir de 3 meses, se o bebê vira, é risco para sufocamento. O bebê deve estar num berço sem nada, certo? E o rolinho segura bebê? Pode se ele ficar da axila para baixo, né? Porque se ele ficar aqui, ele pode sufocar também. Vamos lá. Poliana, bebê colocando leite pelo nariz. Socorro. Aqui, quando o bebê tá colocando leite pelo nariz, chupe as narinas dele, que é muito melhor, muito mais fácil, tá certo? Porque muitos bebês, quando eles regurgitam, eles têm uma passagem que vai pro nariz. Então, é só, se ele ficar sufocadinho, você chupa as narinas dele, que é mais rápido do que você colocar um aspirador nasal. E depois que coloca pelo nariz, você deve esperar uns minutinhos e lavar as narinas do bebê com soro fisiológico, porque senão cria crosta de leite aqui dentro, certo? E dificulta a respiração. Joana, eu perguntei sobre ambiente. Foi? Vale, Joana? Onde? Cadê, Joana? Joana, pronto. Joana perguntou sobre ambiente. Mas tem alguma outra mãe aqui que perguntou sobre ambiente? Cadê, Joana? Joana, tô procurando. Joana, não sei. Pera ainda. Não me lembro, não tô vendo aqui. Deixa eu ver. É porque é um monte de pergunta. Não consegui enxergar. Eu vou passando lá pra frente, que a gente tá quase terminando aqui o nosso tempo de live. Rolinho. Ambiente noturno adequado para o bebê não acordar. Ambiente noturno adequado para o bebê não acordar é um ambiente que não tem estímulo, certo? Se você tem um ambiente que tem algum estímulo, ele pode diminuir esse sono, tá certo? Móveis influenciam no processo de sono? Com certeza, com certeza. Você vai dormir, você vai botar um brinquedo para o seu bebê ver, não é? Perguntei sobre como proteger o bebê de enganchar os braços ou pernas no berço sem o rolinho. Bebê de 11 meses. Você coloca o Birth Baby, que é o Respira Bebê, que é essa tela, Joana.
Pode botar na internet, tem a tela para berço, tela para grade de berço. Aí você bota, parece aquelas telinhas de bercinho, bercinho portátil, certo? Que aí você vai, passa e ele não engancha, certo? Até qual idade há esse risco de sufocamento? Nas estatísticas, até 1 ano. Joana, você já respondeu, tá bom. É normal o bebê acordar várias vezes à noite por estranhar o ambiente? Olha, é normal o bebê acordar várias vezes à noite por várias associações que ele pode ter feito. O ambiente é uma delas, certo? Então, às vezes você muda o ambiente, muda o cheiro do ambiente, ela está num outro lugar, no outro ambiente que ele vai dormir e tem um cheiro diferente, pode mudar, sim, pode fazer com que o bebê estranhe. Bebê sempre dormiu no meu quarto, para mudar dele, corre risco de acordar por estranhar o ambiente? Ah, sim. Não, na realidade, na verdade, quando o bebê muda, sai do quarto dos pais e vai para o ambiente dele, eles têm mais facilidade de dormir 40 minutos a mais, certo? Então, gente, 21h58, né? Olha, eu tô com o meu canal no YouTube, que é o Poli Ensina, que são lives que eu ensino como vocês podem ajudar, através de informações, né? Como vocês podem ajudar o seu bebê melhorar o sono e dormir mais de 10 horas por noite. Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Amanhã nós teremos live, certo? Não me lembro qual é o tema, hein, Felipe? Não me lembro qual é o tema. E aí, amanhã vocês olham lá no meu feed, certo? Mas quinta-feira, já vou fazer logo a propaganda. Nós vamos ter depoimento de mãe. Eita, quinta-feira, viu, gente? 21 horas. E amanhã eu farei uma live, eu acho que é 7 horas da manhã. Na manhã terça, 7 horas da noite, às 19 horas. E a live eu não me lembro, mas eu coloco lá nos stories para você e olhem no feed e não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de dar um likezinho lá no meu Instagram, tá certo? Lá no Face. E foi um prazer imenso e obrigada por estar aqui comigo esse tempo. Um beijo grande, fiquem com Deus.